Pedro, porque Pedro, no início, né, da caminhada de Pedro caiu, porque ele quis ter a força, ele quis fazer as coisas com a força dele. Tanto é que quando Malco veio para pegar Jesus, ele falou: mestre, eu te defendo com a minha espada, e arrancou a orelha de Malco. E Jesus falou: olha, antes que o galho cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Só que Pedro, amado, ele foi o quê? Foi sendo aperfeiçoado. E esse Pedro aperfeiçoado, ele deixa essa riqueza para nós. Por favor, abre a sua Bíblia. É 1 Pedro, no capítulo 5. É página 252 do Novo Testamento. A gente vai começar tudo 5. Capítulo 5, versículo 5. E vamos até o 13. Amém, amados? Amém. Vamos ficar de pé, um pouquinho, quem puder ficar de pé. Eu vou ler os ímpares, né? 5, começando pelo 5, iremos até o 13. E os irmãos lerão os pares. Amém? Rogo igualmente a jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outro sim, no trato de uns com os outros, cingivos de todos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém que devorar. Meu Deus. Resistir na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, em que Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, para que vós outros, fiel irmão, como também o concedemos, resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Aquele que se encontrar em Babilônia, também eleito, os saúda como igualmente meu filho Marcos. Amado, pode se assentar. Amados, aqui, Pedro, ele passa para a gente um módulo, né, um manual de como vencer as dificuldades, de como vencer os problemas, de como vencer as lutas, porque principalmente, amados, é que nós, quando vem as dificuldades, quando vem os problemas, quando vem a ansiedade, a gente não descansa em Jesus Cristo. Porque na realidade, tudo que acontece na vida do servo de Deus, Deus tem um propósito. E o que acontece na minha vida, o que acontece na sua vida, é uma forma, é uma maneira de Deus nos aperfeiçoar. É para aperfeiçoar-nos que a gente passa pela dificuldade, que a gente passa por problema, que a gente passa pela luta. E ele começa aqui falando, sobre a humildade. E fala principalmente para os jovens, né? A obediência ao pai, a obediência aos mais velhos. E hoje, eu me lembro quando eu era criança, né? Acostumava sempre pessoas assim mais velhas, e os mais jovens tomavam a bênção. Havia um respeito, já hoje não. Meu Deus. Hoje as pessoas vão ficando Só velhas, misericórdia. elas vão ficando o quê? Descartadas. Né? A pessoa que tem experiência. Poxa, quantas sabedoria há na pessoa idosa. Quantas coisas boas que ela pode nos passar. Quantos ensinamentos que elas têm.
mas normalmente que são descartadas. E aqui ele pede para quê? Para que o jovem seja submisso. E depois, ele também fala, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Amados, a gente aprendendo isso aqui é uma bênção. Por quê? Porque a gente está na dificuldade, a gente está no problema, a gente começa a orar a primeira vez, segunda, terceira, a nossa tendência é o quê? É parar de orar. Mas temos que perseverar. É se humilhar, Senhor, eu nada posso. Senhor, por mim eu nada posso, por mim eu não consigo nada. Mas a minha força está em Ti, que é o meu Deus. A minha força está em Ti, que é o meu Senhor. Eu por mim eu não vou conseguir, mas com a Tua força eu vou conseguir. E já começa dando glória a Deus antes de vir a vitória. Já começa exaltando o nome de Jesus Cristo. Passa a ver a vitória pela fé, mano. Está na dificuldade, está o problema. Joelho no chão. Senhor, eu te louvo porque eu estou passando por essa dificuldade. Mas o Senhor já me deu a vitória. Amém, mano? É se humilhar. Se humilhar na poderosa mão de Deus. Eu te garanto, você vai começar chorando, mas você vai terminar a sua oração dando glória a Deus. Porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nós estamos o quê? Alegre. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Tem dificuldade, tem problema, é para nos aperfeiçoar. Amém, irmão? Depois no 7, ele fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amados, Jesus Cristo, ele passou o ensino muito bom para nós. Ele fala, por que vocês andam ansiosos pelo o que é vez de comer, pelo que é vez de se vestir? Olhai para as aves dos céus, olhai para o rio do campo, eles não trabalham, enfim, mas nem Salomão, com todo o seu esplendor, se vestiu conforme eles. Amados, o que a gente precisa é que a gente tenha invertido isso. O que a gente tem é que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, elas vão sendo o quê? Acrescentadas. Mas só o que a gente faz? A gente inverte. A gente, ao invés de buscar a Deus, consertar as nossas vidas, colocar nossas vidas diante do altar de Deus, buscar a cada dia estar agradando a Deus com o nosso falar, agradando a Deus com o nosso andar, agradando a Deus, a gente não faz essas coisas. A gente está invertendo as coisas. A gente está invertendo a ordem, tendo que buscar ler a palavra de Deus. Jesus fala, poxa, erreis por não conhecer a Escritura, por não conhecer nem o poder de Deus. O quê? O poder de Deus. E temos que buscar o quê? Em primeiro lugar, é o reino de Deus. Em primeiro lugar, a gente tem que se buscar para Deus, se voltar para Deus, que as outras coisas, elas vão sendo acrescentadas. O que é que está te trazendo agora ansiedade? Coloca diante de Deus. O que é que está te trazendo aflição? Coloca diante de Deus. A palavra de Deus fala, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Mas a gente não está aprendendo a descansar isso não, amado. A gente está procurando o quê? Resolver as coisas com as nossas próprias forças. Resolver as coisas com a maneira que a gente acha que deve ser. Não, amado. Nós não conseguimos nada. Nada. Sem Jesus Cristo, nada a gente pode fazer. Nada. Sem Jesus, eu nada posso. Sem Jesus, você nada pode. No Evangelho de João 15:5, ele fala, sem mim, nada podeis
ansiedade? O que tem te roubado a sua paz? O que é que tem te roubado a sua alegria? Coloca isso diante de Jesus Cristo. Lance isso diante de Jesus. Né? Deus está ao nosso dispor para a gente colocar diante dele. Agora, como eu falei, nós temos que colocar diante de Deus e ter uma vida também que agrada a Deus. Quando Jesus fala, buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, quando a gente busca a Deus, a gente coloca em primeiro lugar as coisas de Deus. A gente valoriza as coisas de Deus. Vale a pena a gente falar muito não, que não agrada a Deus. Para quê? Para que a gente seja o quê? Abençoado, amados. O filho obediente, aquele filho que obedece ao pai, ele não ganha um presente? Ele ganha um presente. Deus é tão misericordioso que mesmo a gente com pecado, ele vai te abençoar. Mas vai ser migalha. Vai ser aquilo que cai da mesa. Agora, o filho obediente, ele come do melhor dessa terra. O filho que obedece a Deus, ele come do melhor dessa terra. Aleluia. Vamos ser obedientes. Vamos ter em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus. Se você está ansioso, coloca diante de Deus a sua ansiedade. Confia nele, porque tudo ele faz, amados. Amém, amados? Glórias ao nome de Jesus Cristo. Agora, para a gente finalizar, é no 8º. Aqui é um alerta para nós. Sede sóbrio e vigilante. Vigilante. Quem está orando, eu tenho que estar vigiando. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Amados, o anjo do Senhor, ele está ao nosso redor, ele acampa ao nosso redor. O diabo está ao nosso derredor, bramando feito leão, buscando alguém para tragar. Mas todo aquele que está em Jesus Cristo, ele não tem nenhum poder sobre nós, porque ao nosso redor está o anjo do Senhor. Agora, se eu abro a guarda, se eu não vigio, se eu não procuro fazer a vontade de Deus, aí realmente eu vou abrir a guarda. Abrindo a guarda, ele vai e faz um estrago. Mas louvado seja Deus, amado, que o diabo não tem nenhum poder sobre nós, nenhum. Ele está ao nosso derredor, e ao meu redor, ao seu redor, está o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, ele acampa ao redor daquele que o ama e os livra. Amém, amado? Então vamos estar vigilantes, colocando as nossas vidas diante de Deus, orando e buscando sempre agradar a Deus, porque com certeza Deus sempre faz a parte dele. A parte dele é o quê? É nos abençoar. E a nossa é estarmos orando e vivendo de maneira digna com a vocação que nós somos chamados. Para quê? Para que a gente seja abençoado. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês, Deus esteja falando ao coração de vocês, Aleluia. e a cada dia a gente esteja buscando a esse Deus que é maravilhoso, que é bondoso e está sempre lá junto do Pai. Senhor, eu dei a minha vida por ele. Está diante do Pai lá, rogando por mim, rogando por você. Se você vier cair na fé, não há problema. Você pede perdão a Deus, deixa o pecado, levanta e continua. Porque o cair do homem e o levantar é de Deus. Que a salva louva ao Senhor. Amém.